Quero agradecer a presença dos irmãos. Tem algumas pessoas conhecidas minha aí também, presente. Quero agradecer a presença, poder ter vindo essa noite. Deus abençoe a cada um, e quem não pôde ter vindo essa noite, que Deus abençoe também. Amém? Estou um pouco perdido aqui, viu? Mas uma hora. Eu queria ler com os irmãos 1 Coríntios, capítulo 1, do 25 até o versículo 25 até o 28. Capítulo 1, e do versículo 25 ao 28. Amém? Diz assim: porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Porque vede, irmãos, a vossa vocação, que são muitos os sábios segundo a carne, nem muitos os poderosos, nem muitos os nobres que são chamados. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são para aniquilar as que são. Essa palavra aqui é mais para ficar para a reflexão dos irmãos, mas eu só queria dizer que muitos achavam que eu não tinha jeito, que não tinha jeito, não tinha a maneira como eu vivia, não ia ter fim, um fim era só um, que poderia ser a morte. Mas eu estou aqui, graças a Deus, e muito feliz, um pouco nervoso, mas muito feliz. E eu queria começar meu testemunho dizendo que eu não conheço o Evangelho de agora, faz muitos anos, e até meus 9 anos eu frequentei a igreja, e eu nunca esqueci como foi. Mesmo eu fora da igreja esse tempo todo, eu lembrava de como era, como foi, e como é bom estar na casa do Senhor. E de uma coisa eu tirei, que era o temor. Eu nunca perdi o temor a Deus. Mesmo com a idade tão pouca, não tendo tanta, como posso dizer, não entender tantas coisas pela idade, mas o temor ficou, e eu nunca perdi esse temor. E eu vou dizer, infelizmente, eu saí da igreja, eu tinha uns 10 anos, eu acho, eu não tenho certeza. Eu saí da igreja, logo quando meu pai saiu, uma referência que eu tinha, e eu saí também. E não voltei mais, até 11 meses atrás. Amém? Para acordar os irmãos. Mas sempre dentro de casa eu tive minha mãe, que faz mais de 20 anos que está no Evangelho, e é uma benção, os irmãos viu. E graças a Deus ela continua até hoje na presença de Deus. Irmãos, eu tinha um caminho certo para escolher e tinha um caminho errado. Infelizmente eu escolhi o caminho errado. E com meus 16 ou 17 anos, eu acho que mais ou menos isso aí, eu comecei a beber. E no começo tudo festa, era tudo maravilha, eu não tinha problema nenhum com álcool, era só curtição, eu não arrumava confusão, eu não tinha problema algum com álcool. Mas, ao passar do tempo, as coisas veio a piorar,
E sempre foi piorando. E as coisas em casa já não eram mais as mesmas. Eu já não respeitava mais a minha mãe como eu respeitava. Não respeitava mais as pessoas devido à bebida. E através da bebida eu conheci outras coisas, né? Comecei a fumar, conheci drogas. Não vou mentir aqui ou inventar alguma coisa. Conheci sim, usei sim. E sempre as coisas piorando. Vocês já viram que no começo era festa e já tem outras coisas que é pior ainda. E eu achava que eu não estava prejudicando ninguém. Eu achava que o que eu fazia, eu não estava prejudicando a minha família, não estava prejudicando no meu trabalho, não estava prejudicando de maneira nenhuma alguém. Mas eu já estava ficando cego aí. E eu não conseguia parar de beber. Só aumentava, era tanta confusão, tanta briga eu arrumava. Onde eu ia, arrumava uma briga. Tem testemunhas aí que não vai deixar eu mentir. E eu bebia demais, irmãos. E frequentava cada vez lugares piores. Até boca de fumo, eu cheguei aí. Mas eu sabia também que o álcool, na minha família, já tinha feito um estrago, né? Na vida da minha mãe, na vida da minha avó. Eu já sabia o que o álcool tinha feito. E na minha infância eu lembro também que vi coisas desagradáveis por conta do álcool. E mesmo assim, eu continuava. E sempre piorando, nunca diminuindo, sempre piorando, sempre a quantidade aumentando. E às vezes quando eu bebia, eu acordava no outro dia que é bom você ver o peão. Eu acordava no outro dia, arrependido, triste, não sabia o que tinha feito, perguntava para as pessoas, alguns falavam, você lembra o que você fez, a confusão que você arrumou? Eu não lembrava. Eu arrumava muita confusão mesmo. Deus me livre, era terrível. E dentro desses prejuízos que aconteceu comigo, teve uns acidentes de carro. Foram uns 4, mais ou menos. E todos eu estava embriagado. Nenhum eu estava são. Todos eu estava embriagado. E teve um que vou contar 2, vai. Teve um que eu estava vindo de uma festa. Estava vindo de uma festa aí, de uma baladinha, né? E quem conhece a entrada do Caçula ali? A Cássio conhece a entrada do Caçula ali. Tem um posto desativado ali do lado. Eu vindo ali de madrugada, completamente bêbado. E amigos meus falaram, não vai com carro, alguém leva, tal, não sei o quê. E eu teimoso, quando eu bebia eu não escutava ninguém, só queria brigar, arrumar confusão. E saí com o carro. E nesse caminho aí, chegando ali perto do Caçula, na descidinha ali, eu vinha dormir no volante, saí da pista, acordei, eu estava em cima do guarda-reio, não sei como, os 2 pneus traseiros no chão e o carro, os 2 em cima não sei, né, não dá nem para... Mas foi isso que aconteceu. Ali eu acordei, eu falei, meu Deus, o que aconteceu? Mas eu estou comentando isso porque olha o livramento que Deus me deu ali. Ali eu podia ter encontrado um caminhão de frente, eu podia ter encontrado um carro, do outro lado é um barranco, e eu parei ali. Não aconteceu nada comigo, e Deus me deu esse livramento. E o outro também que foi ali não sei o nome dali, mas é no SESI ali, eu vindo também completamente bêbado. E eu vindo ali, para mim o farol estava verde. Eu olhei de longe,
Para mim estava verde. Não estava enxergando mais nada, né? E eu bati num carro que bateu em outro carro, para ver a velocidade como que estava. E eu desci ali, eu olhei e falei, meu Deus do céu. Eu completamente embriagado, fui para a delegacia. Naquela época não tinha, 2 anos atrás ainda não tinha a lei seca, né? A lei. Mas mesmo assim eu fui penalizado com 2 anos, que eu fiquei respondendo um processo aí. Todo mês eu tinha que ir lá no fórum. Foi um castigo, né? Toda vez eu ia lá e lembrava, toda vez eu tinha que ir lá pagar. Mas foi mais um livramento que Deus me deu, graças às orações da minha família. E eu sei que minha mãe também pedia muita oração, na onde ela congrega. E mesmo assim, com todos esses prejuízos, eu não parei, não. Eu continuei. Mesmo Deus me livrando de tudo isso, me dando uns avisos, né? Me dando umas cutucadas para ver se eu acordava. E eu continuei. E eu falo que assim, que minha mãe orava muito, porque tantas as vezes que eu chegava em casa de madrugada, bêbado, e eu escutava o choro dela, os lamentos dela, de longe. E como ela orava pela minha vida, viu? E teve algumas pessoas, irmãos, que bebiam comigo, que falavam para mim, as próprias pessoas que bebiam comigo, falavam que eu não podia beber. Porque a bebida, ela me transformava, ela me deixava de um jeito que, como eu falei, eu não respeitava ninguém, não escutava ninguém, xingava, magoava as pessoas, arrumava briga demais, já fui jurado de morte. Eu era terrível, mas estou aqui, graças a Deus. E contar um fato aqui que aconteceu, que eu até comentei com a minha mãe que eu ia falar aqui. E foi uma vez que eu saí para beber, e eu bebi o dia inteiro, bebi a noite inteira. No outro dia eu bebi, fiquei 2 dias acordado, usando droga, só fazendo bobagem. E eu cheguei no dia em casa, eu estava deitado na sala, minha mãe na cozinha, me lembro bem, e eu comecei a passar mal. Nem sei se meus irmãos sabem disso, mas eu acho que não. E eu comecei a passar mal ali, e eu chamei ela, e ela veio e falou assim, não, filho, você vai melhorar. E ela achava que eu só bebia. E ela foi, saiu, voltou para a cozinha. Com certeza ela já voltou orando, porque eu conheço. E quando eu chamei ela de novo, ela voltou, eu passando mal. E ela já voltou chorando. Parece que ela já estava sentindo alguma coisa. E ali eu levantei, aí eu caí no chão. Oh, Deus. Ali eu caí no chão, minha língua começou a enrolar. Minhas mãos começaram a contrair, né? Acho que é contrair que falam os músculos. Eu acho que eu estava tendo uma convulsão. E ali ela fazendo a oração, e eu falei para ela que ia contar isso aqui hoje. E ela falou assim, eu falei assim, você lembra que a senhora orou? E eu levantei, melhorei, sentei, e ela falou assim, mas eu não orei sozinha. Você orou comigo. E eu falei, eu não me lembro não. E ela falou, você orou comigo e você disse que se Deus tinha uma obra na minha vida, se Deus tinha uma obra na minha vida, que não deixasse eu morrer naquele momento. Porque meu coração acelerou de um jeito que eu pensei que eu ia morrer. E só de lembrar é terrível e é até difícil falar. Como eu fiz aquela mulher ali sofrer, viu? E mesmo assim, irmãos, acontecendo tudo isso aí, eu não parava não. Todos esses avisos, tudo que aconteceu, eu não parava.
Eu só aumentava, as doses aumentavam, começava tudo de novo, passava uma semana, eu, passava por um esquecimento, voltava de novo, voltava a fazer tudo de novo, e às vezes pior ainda. E é terrível, mas glória a Deus, estou aqui. E eu conheci a Rose, juntamente com ela o Rafael, a bênção da minha vida. Acredito que ali Deus já começava a fazer algo ali, né? Começava a trabalhar, fazer algo para que eu mudasse. Porque, obrigado, irmão. Está seca. Deus te abençoe, viu? Nossa. Amém. Eu conheci a Rose e o Rafael. Acho que Deus começava a trabalhar ali. Só que eu não entendi. Porque eu sempre quis ter uma família. Sempre quis ter uma família e quando eu falava que se eu tivesse uma família eu não ia beber, se eu tivesse um filho, uma esposa, eu não ia beber, eu não iria usar droga, eu não iria fumar, porque eu não queria dar mau exemplo ao meu filho. E eu fiz tudo ao contrário, porque eu continuei a beber, fiz tudo ao contrário. E quando eu bebia, como eu já falei, eu não respeitava ninguém, e com eles não foi diferente, porque dentro de casa era um inferno, porque eu xingava, eu falava palavras pesadas, que magoavam os dois, e muitas vezes eu acordava no outro dia, arrependido, mas não sabia nem o que eu tinha falado, nem o que eu tinha feito. E ela não desistiu não, graças a Deus, está aí, glória a Deus. Mas, e eu não parava, irmãos, aí passava 2, 3 dias, que curava, né, caía para o esquecimento, fingia que ia melhorar, e voltava tudo de novo, voltava a beber, voltava a xingar, voltava a tratar mal. E passou um tempo, a Rose ela veio ficar grávida, que foi pela primeira vez, ela veio ficar grávida, e eu fiquei muito feliz, calor aqui, fiquei muito feliz, e era tudo que eu queria, calor, era tudo que eu queria, e eu fiquei muito feliz, e ela também. Só que pensa, num lugar que totalmente cheio de briga, cheio de confusão, um ambiente que era só confusão, um ambiente, eu bebia, eu chegava em casa doido, era só confusão e ela grávida. Ao invés de eu mudar e ajudar ela a melhorar, fiz tudo ao contrário. Tudo que eu falei que eu não ia fazer, eu fiz tudo ao contrário. E ela veio a perder. Infelizmente, ela veio perder. E foi o primeiro. Oh Deus, glória a Deus. E passou um tempinho, ao invés de eu melhorar, vocês podem ver que tudo foi piorando. Do começo, que eu contei aqui, que eu comecei a beber, que era tudo festa, olha como que estava a minha vida. E depois que ela perdeu, passou uma semaninha, que caiu pelo esquecimento novamente, voltei a beber de novo, voltei a fazer as mesmas coisas, voltei a aprontar, voltei a deixar lá em casa, ir para o bar, ficar na farra, deixar ela cada vez mais magoada, triste, o Rafael junto, vendo essa situação, esse exemplo que eu estava dando para ele, que eu não queria dar, e minha família também não aguentava mais, minha mãe não aguentava mais,
E passou um bom tempo, irmãos. Acreditem, ela estava grávida de novo. Mesmo com toda essa turbulência, ela ficou grávida de novo, pela segunda vez. E eu fiquei muito feliz. Eu falei, agora eu vou mudar. Agora eu vou ser melhor. Só que eu me enganei, porque eu falei assim, olha, agora eu não vou mais para o bar. Agora eu vou comprar e vou tomar em casa. Aí, acreditem os irmãos. Só que eu não tinha controle. E eu comprava, ia para casa. Quando acabava, virava um inferno. Porque aí eu queria sair, eu queria buscar mais, porque eu não estava satisfeito. Eu tinha que sair para buscar mais, eu tinha que ficar bêbado, senão eu não ficava satisfeito. Eu não sei o que era isso. E só me enganei por mais um tempo. E mais briga, mais confusão dentro de casa, só piorando, chegando a quase agressões. Muitas vezes minha mãe, com a sua sabedoria, até se envolveu em muitas situações. E por pouco não nos agredimos dentro de casa, graças a Deus. E ela veio a perder, com toda essa situação, perdeu o segundo. E eu falei, não. Aí eu falei, oh meu Deus, o que está acontecendo? Por que de novo? Por que está acontecendo isso? De novo, mais um. Eu não aguento mais. Mais um. E eu querendo uma explicação. E não tinha explicação. Mas eu acho que tinha, porque eu não parei de beber. Continuei a beber. Com todos esses problemas, em vez de eu parar, analisar, enxergar qual era o problema, eu só fui aumentando. E toda vez que eu bebia, eu acordava daquele jeito, arrependido, triste, não conseguia olhar para a cara de ninguém, não lembrava do que eu fazia, que isso era a pior parte, porque eu saía com o carro, chegava, aí no outro dia eu tinha que olhar como o carro estava, porque nem lembrar como eu colocava na garagem eu lembrava. E eu não aguentava mais essa vida. Pelos acidentes que tinham acontecido, pelos 2 filhos que eu perdi, ou filha que eu perdi, por todo o sofrimento que eu estava fazendo na minha família, fazendo na minha casa, eu não aguentava mais. E nessas horas que é bom, porque veio os convites para vir na igreja. Por isso que eu falo que eu não gostava não quando me chamavam. Eu não gostava não, confesso aos irmãos que eu fugia para não ser convidado. E eu naquele momento, muitas pessoas da minha família sabiam a situação que eu estava vivendo, sabia como eu estava. E aí veio o Alain, veio a Regiane, veio o Samuel, veio a minha mãe, a Ana Paula. Começaram a fazer os convites para mim vir à igreja. E eu, na situação que eu estava, eu só tinha um caminho, porque eu não aguentava mais tanto sofrimento. E o caminho era a casa de Deus. E eu sei o quanto eles oravam por mim, viu? Eu sei o quanto eles oravam por mim, viu? E eu vim na igreja pela primeira vez. Foi muito bem recebido por todos. Sentei naquele cantinho lá escondido, para ninguém me ver. E estava o meu irmão pregando esse dia. Senti um orgulho danado. Fiquei muito feliz. Que ali eu vi Deus usando a vida dele de uma forma que eu não tinha visto ainda. Só pessoas me falavam, mas eu não tinha visto. E eu fiquei muito feliz. E eu chorei o culto todinho. Fiquei chorão depois que vim para a igreja. E Deus falou muito comigo aquele dia.
falou demais ao meu coração. E chegou o final do culto, ele tem aquela mania de fazer o convite, né? Se tinha alguém a aceitar Jesus, queria tal, e eu ali me segurando, me tremendo todo, eu não fui não. Falei, não vou. E não fui não, fiquei lá tremendo e chorando, sabia, mas não fui não. Fiquei lá no cantinho, firme. E fiquei muito feliz de ter vindo aquele dia no culto, Deus tinha falado comigo. Só que passou uma semaninha, o inimigo começou a trabalhar um pouco, né? Porque ele viu que as coisas estavam caminhando para que ele sabia que ele ia perder. E eu voltei a beber de novo. E pior ainda, porque as brigas em casa foram pior ainda. E acordei no outro dia arrependido, acordava arrependido. E a Rose acho que já estava vindo para a igreja também. E não aguentei, eu falei, não, isso não é vida para mim não. Isso não é o que eu quero mostrar para o Rafael. Isso não é vida para mim não aguento mais. E pessoas olhavam diferente para mim. E pessoas se afastaram de mim. Muitas pessoas não me chamavam para nada, não me convidavam para lugares, porque sabia que se eu bebesse, se eu tivesse, eu ia aprontar, eu ia fazer alguma coisa. E eu não aguentava mais essa vida. E eu vim de novo na igreja. Me convidaram de novo, obrigado, viu? Graças a Deus. Vim de novo, quem pregava era o pastor Fernando, pregava nesse dia. Eu já estava chorão já. E Deus falava de novo ao meu coração, eu lá naquele cantinho escondido de novo. E nesse dia eu chorei de novo, muito, chorei demais. E o Rafael, ele é muito amoroso. E ele secava minhas lágrimas. E falava que eu era o melhor pai do mundo. Oh, meu Deus. Que falava que era o melhor pai do mundo, que não ligasse para ninguém, que ele me amava. E naquele momento ali eu me decidi. E o pastor Fernando olhou para mim ali, é assim que Deus te quer, não vou esquecer não. É assim que Deus te quer, daquele jeito que ele fala, é assim que Deus te quer. E eu ali chorando, e eu não vou esquecer não. Rafael secando minhas lágrimas, e ali eu me decidi, eu falei, não, é esse caminho que eu quero ficar na presença de Deus, eu quero sentir o que o meu irmão sente, o que o Alan sente, oh meu Deus, aleluia, e eu não parei mais, irmãos, eu fiquei decidido, ia mudar a minha vida mesmo, vim um outro culto, meu irmão pregava, de novo, gostei da outra pregação, vim ver de novo. E eu chorando, chegou ao final do culto, fiquei chorão, tá vendo? Chegou ao final do culto, ele fez o convite de novo, para quem quisesse aceitar Jesus. Nesse dia até foi outros 2 amigos meus junto, que eu oro pela vida deles. E aquele dia eu não aguentei, eu me tremendo lá, eu falei, não, eu tenho que ir, eu não aguento mais essa vida. E eu chorando, e eu vim chorando, e ele não aguentou, largou o microfone e começou a chorar junto, e todo mundo se abraçou. Foi um momento que eu também nunca vou esquecer. E a partir daquele momento, tudo mudou, começou a mudar. Só que essa decisão que eu tinha tomado, podia ser à toa, porque eu vejo muitas coisas por aí, eu não gosto de falar da vida de ninguém assim, mas eu não podia brincar de ser crente. Eu tinha que mudar, mas mudar totalmente. Eu não podia ser meio a meio, ou era uma coisa ou era outra. Eu não podia brincar com Deus não se brinca. E eu decidi mudar de verdade mesmo, e falo para vocês, hoje, sou muito feliz,
não sinto falta de nada. Tem pessoas que acham que eu sinto falta ainda de alguma coisa, que para ser feliz tem que ter o álcool, tem que ter a droga, tem que ter farra. E eu estou muito feliz do mesmo jeito, sem nada disso. Não preciso disso para ser feliz. Deus fez isso na minha vida. Deus me ajudou ao me livrar desse vício, desses vícios. Graças a Deus. E passou um tempinho que eu estava na igreja, ia ter o batismo. Eu também não vou esquecer que o pastor chegou no meio da igreja ali e falou: e aí, Lucão, está preparado? Aquele jeito dele, brincando, né? Eu já comecei a me tremer. Preparado para quê? Ele falou: vai ter um batismo aí. Aí eu olhei e falei: não, mas não estou preparado, não. Aí, o que é estar preparado para você? Eu não consegui nem falar. Aí ele, não. Aí, conversando com ele, eu e a Rose, conversando com ele, ele me esclareceu algumas coisas, umas dúvidas que eu tinha. Não era nem dúvida, eu não sei do que eu tinha medo. E eu e a Rose viemos a nos batizar. Glória a Deus. Isso em pouco tempo, em 8 meses, não vou me recordar da data certinha agora. E, não, 3 meses que a gente estava na igreja, eu me batizei. Porque eu estava decidido, e quando eu me decido, eu não volto atrás mais não. Glória a Deus. E foi maravilhoso aquele dia. Algo também inexplicável. Uma emoção que não tem como eu falar. Não tem como eu explicar a emoção que foi naquele dia. E Deus ali colocou o meu irmão. O pastor Fernando estava gripado esse dia. Colocou o meu irmão, colocou o Wagner. Pessoas que eu nunca imaginei na minha vida que ia estar fazendo o meu batismo. Meu e da Rose. E foi a emoção que, naquele dia, eu nunca vou esquecer. Nós dois chorando, eu e meu irmão, 2 chorão. E Deus fez a obra, irmão. Deus trabalhou de uma forma que pessoas ainda não acreditam. Pessoas tentam achar explicações para tanta mudança, porque viam eu bebendo todos os dias. Se eu começasse a beber na segunda, eu bebia de segunda a domingo. Se eu começasse na terça, era de terça a domingo. E tanta mudança, o jeito de ser, a maneira de agir, o jeito de falar com as pessoas, o jeito de se comportar. É só Deus que faz isso. Não tem outra explicação, não tem outro remédio. Foi Deus que fez isso na minha vida. E eu não vou falar que eu não tenho problemas, tenho sim problemas. E só que antes, quando eu tinha um problema, eu ia para o bar beber. Tinha um problema, quando eu não inventava um problema para ir para o bar também, mas quando eu tinha um problema, eu ia para o bar, como se resolvesse alguma coisa. Só que hoje, quando eu tenho um problema, eu vou lá, pego minha Bíblia, dobro o meu joelho, peço a Deus para me dar graça, para me dar sabedoria em muitos momentos que acontecem coisas para te desviar do caminho de Deus. E você tem que estar esperto, você tem que estar ligado, porque vai acontecer coisas mesmo para te tirar do caminho de Deus, mas você tem que estar ali firme e não sair não, irmão, porque esse é o caminho. E para finalizar aí, eu comentar que quase eu desisti desse testemunho, vou ser sincero com vocês, porque aconteceu essas semanas que passaram. Agradeço até as orações da igreja, pela minha vida, a vida da Rose, da minha família. E no dia 10/3, até marquei aqui, no dia 10/3 eu recebi uma notícia maravilhosa. Ia ser pai, já era a 3ª vez. Eu falei, não, agora está tudo certo, agora não tem nenhum erro. Eu achava que estava tudo certo, agora eu estou na igreja, não tem problema nenhum, não tem nada de errado. Agora não pode dar errado.
E no dia 4/4, num sábado, eu recebi outra notícia, infelizmente. E graças a Deus eu tenho Deus na minha vida. Porque a Rose passou mal no dia 4, eu falei com elas, vamos no médico. E fomos ao médico e ela passando mal, fez um ultrassom e foi constatado novamente que o bebê não tinha batimentos cardíacos. E eu dentro da sala, naquele momento, eu falei, não é possível. Eu falei, o que está faltando? E ali eu comecei a pedir explicações e agir de uma forma que eu não deveria ter agido. Mas na hora da emoção, você acaba falando besteira, agindo de uma forma que não é o que Deus quer que você faça. Fiquei muito nervoso. E eu saí muito triste de lá, mas porém eu tinha que me controlar muito, porque para o homem já é complicado, imagine para a mulher, 3, ela sofre tudo. Para ela é muito pior, é o dobro. E cheguei em casa, conversei com a minha mãe, que tem muita sabedoria, que ela falou, confia no Senhor, continua confiando no Senhor. E eu olhei para ela, e bateu umas dúvidas na minha cabeça, e eu desci para casa depois, e a Rose não viu, eu falando com Deus, eu falei, oh Deus, só que eu não posso esquecer do que você fez por mim, tanto livramento, da onde Ele me tirou, tanta mudança na minha vida, por que eu não vou dar esse testemunho? Seria de outra forma, seria com a benção, seria uma... O que Deus prometeu estava sendo cumprido, mas eu não podia deixar de dar meu testemunho, porque Deus me livrou de tanto lugar ruim, de tanta coisa que poderia ter acontecido, tanto acidente, e disso eu tiro que Deus, Ele é maravilhoso, e eu não podia diminuir minha fé, porque aconteceu isso. Eu não podia deixar de acreditar nas coisas que Deus pode fazer, porque aconteceu isso. E minha fé tem que só aumentar, irmão. Oh, aleluia. Eu agradeço a Deus todos os dias pelo que Ele fez na minha vida, pelo que Ele vem fazendo na minha vida, pelo que Ele vai fazer na minha vida, eu creio. E é isso, irmãos, é isso que fica aqui, meu testemunho, para engrandecer o nome do Senhor.